Enquanto que, na verdade, nós sabemos que no nosso país a maioria dos empresários trabalha de manhã para pagar as contas à tarde. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sucesso é Método. Eu sou Renato Lima, empresário, consultor, e há mais de 20 anos eu ajudo empresários como você a construir empresas eficientes, lucrativas e seguras. E nesse vídeo eu vou te explicar por que você até vende muito bem, mas não vê dinheiro no caixa no final do mês. Veja que muitas empresas mesmo, não têm problemas de venda. Por incrível que pareça, um país com mais de 200 milhões de habitantes, um mercado consumidor muito grande, normalmente o que nós evidenciamos no dia a dia, acima da sua própria capacidade de atendimento. Empresas que realmente faturam muito bem, mas ao mesmo tempo a maior frustração dos empresários ou a maior reclamação dos empresários está no aperto financeiro, na falta de dinheiro no caixa, na falta de resultado real. O resultado real da sua empresa está na quantidade de dinheiro que ela consegue gerar, na geração de caixa dela. Só que aí existem vários problemas que estão relacionados a isso. Eu vou aqui passar pelos 3 principais problemas para que você comece a corrigir isso na sua empresa. O primeiro ponto que você tem que entender é: uma empresa que não está gerando caixa, fatalmente ela está também com um problema de lucratividade. Por quê? Porque é o lucro que a empresa produz que alimenta o caixa. É que eu quero fazer um parênteses para te dizer uma coisa. O lucro da sua empresa, ele vai para pelo menos 4 lugares. O primeiro lugar que ele vai é para investimentos. Você utiliza esse lucro para fazer investimentos. Sem ele, você não seria capaz de fazer investimentos. O segundo lugar é para o contas a receber. Quando você dá prazo para o seu cliente, parte do seu lucro fica ali no contas a receber. Ah, Renato, mas eu antecipo todo o meu contas a receber. Isso aí é uma pauta para o próximo vídeo, mas vai para o contas a receber parte do lucro. O terceiro lugar é para o caixa. O lucro aparece lá no caixa, no final do mês, no final do trimestre, no final do ano, ele aparece lá no caixa. E o quarto lugar é para o seu bolso. Você, empresário, para o seu bolso, através de uma coisa chamada distribuição de lucro. Quanto tempo faz que você não faz uma retirada boa de lucro da sua empresa? Ao contrário, você está colocando cada vez mais dinheiro nela, porque a empresa tem problema de lucratividade. Então, o primeiro ponto é corrigir aspectos relacionados à lucratividade. Você não tiver lucro, você não consegue alimentar o caixa. E aí, vamos passar por pontos importantes aqui relacionados à lucratividade. O primeiro é a precificação ajustada. Por mais que a precificação seja algo que você faz todos os dias, ou alguém da sua equipe faz na sua empresa, muitos empresários erram na precificação, erram na composição de custos, por falta de conhecimento tributário, erram na aplicação da margem de lucro correta, adequada, erram na estratégia de preço, erram na seleção dos fornecedores. Existem vários erros que fazem com que você esteja vendendo pelo preço errado. Você sabe que pelo menos metade dos produtos ou serviços que você trabalha aí na sua empresa tem oportunidade de correção de preço, de você trabalhar uma faixa de preço melhor, agregando valor ao cliente, ao produto, ao serviço. Sim, isso aí é indiscutível, mas você consegue ter uma precificação mais ajustada. Lembra que no passado a conta era mais ou menos assim: lucro é igual a custo, preço de venda é igual a custo mais lucro. Então eu queria saber meu preço de venda, eu pegava o custo e aplicava o lucro ali. Hoje não é mais assim. Hoje o mercado mudou, ficou mais competitivo, não dá para trabalhar mais dessa forma. E a conta agora é a seguinte: lucro é igual a preço de venda menos custo. Então, se você não precificar adequadamente, não dominar os seus custos, provavelmente você vai ter um problema de lucratividade, com toda certeza. E aí o segundo ponto está diretamente ligado a esse primeiro, que é a gestão de custos, gestão de gastos da empresa. Custos e despesas. Uma forma de você conseguir melhorar a lucratividade do seu negócio é reduzindo custos e despesas, reduzindo gastos na sua empresa. A melhor forma de fazer isso e a forma consistente de fazer isso no aumento da eficiência dos seus processos. Quando você melhora os seus processos, você aumenta a eficiência do seu negócio. Você precisa de menos recursos. Renato, que recursos são esses? Menos pessoas, menos insumos, menos horas de trabalho, menos energia, menos embalagem, menos veículos, menos tecnologia. Você precisa menos para fazer a mesma coisa. Quando você consome menos recursos,
você aumentou a sua eficiência. Aumentou a eficiência, você vai perceber diretamente na lucratividade. Vai aparecer direto no lucro e, consequentemente, vai aparecer no caixa também. E o terceiro ponto, vamos só relembrar aqui. O primeiro ponto é precificar corretamente. O segundo ponto é fazer corte de gastos, aumentando a eficiência do seu negócio. O terceiro, e não menos importante, é o planejamento financeiro. Quanto tempo faz que você não faz um planejamento financeiro para sua empresa? Você até faz um planejamento para o comercial, até faz um planejamento para a operação, mas para o financeiro não. Você sabe que estudos mostram que pouquíssimas empresas, menos de 10% das empresas, têm metas financeiras, metas relacionadas a lucro e a geração de caixa. E normalmente essas empresas que não possuem metas financeiras são as empresas que estão tendo dificuldade. Por quê? Porque o empresário faz uma gestão muito emocional, muito baseada no número de venda e pouco baseada no resultado. E lembra, o objetivo desse canal é fazer você transformar gestão em resultado. É fazer você aumentar os seus resultados, aumentar a lucratividade do seu negócio, aumentar a geração de caixa do seu negócio, que é isso que vai te manter de pé e crescendo ao longo do tempo. Não tenha dúvida disso. Só que você precisa entender que sem planejamento, pouca coisa você vai conseguir fazer. E o planejamento financeiro, ele está ligado a um planejamento orçamentário. É quando você faz projeções futuras de receitas e de despesas. Eu sei que é difícil fazer isso. Eu sei que dá muito trabalho. Mas entenda, ter uma empresa de sucesso dá trabalho, exige metodologia, exige ferramentas. E uma dessas ferramentas poderosas é o planejamento orçamentário. Renato, mas a minha empresa é pequena, cara. Eu comecei agora, não tenho nem 2 anos de mercado, tenho poucos funcionários. Pois é, aproveita que é pequena, é mais fácil fazer o orçamento da sua empresa. Imagina fazer o orçamento de uma gigante multinacional. É muito mais complexo do que fazer de uma pequena, média empresa. Então comece da forma certa, fazendo um bom planejamento orçamentário, que envolve basicamente a previsibilidade de receitas e de despesas. E aí, na construção desse orçamento, você vai perceber o que está fora do lugar. Sabe que muitos empresários, quando começam a fazer orçamento, eles percebem que para ter lucro e ter caixa, geração de caixa, eles precisam vender muito mais do que a capacidade deles, muito mais do que o mercado está crescendo. E isso, quando você precisa vender muito mais do que o mercado está te oferecendo, do que a sua própria capacidade, provavelmente você tem um problema de gastos, de custos. Você tem um problema de baixa eficiência da sua operação. E aí, nesse momento, é que você vai lá analisar gastos por gastos da sua empresa, observando cada um deles. O ideal é que você divida esses gastos em grupos: despesas comerciais, despesas administrativas, despesas operacionais, despesas com pessoal, despesas financeiras e investimentos. Quando você separa nesses grupos, você consegue analisar com mais critério cada despesa. E a partir desse critério, dessa análise, profunda análise desses números, com toda certeza você vai ver as oportunidades que você tem de corte de gastos. E aí, você vai perceber que, na maioria das vezes, você não precisa vender mais. Você só precisa ter uma empresa mais eficiente. Mas para isso, você precisa estar disposto a pagar o preço de ir além de um vídeo de 10, 12 minutos, 15 minutos. Você precisa estar disposto a pagar um preço, de fato, de implantar na sua empresa gestão. O sucesso não vem por acaso. O sucesso não vem por esforço. Se fosse assim, todo empresário seria rico. Todo empresário seria próspero, seria bem-sucedido. Enquanto que, na verdade, nós sabemos que no nosso país, a maioria dos empresários trabalha de manhã para pagar as contas à tarde. Essa é a realidade. A pandemia mostrou isso. Alguns anos atrás, as empresas brasileiras, pequenas e médias, só tinham capital de giro para 21 dias de operação. 21 dias. Por isso, um fechamento em massa de empresas. Então, o objetivo é que você construa uma empresa mais sólida, com um modelo de gestão mais consistente. E para você transformar a gestão em resultados reais, você vai precisar de uma precificação eficiente, você vai precisar reduzir custos, reduzir gastos, conhecer esses gastos e reduzir, melhorando, aumentando a sua eficiência operacional. E terceiro, de um bom planejamento orçamentário. Costumo dizer que o plano orçamentário
ele é um guarda-corpo, ele é uma linha de proteção para a empresa. Respeite a sua empresa, que ela vai trazer muito mais resultado e alegria para você. E afinal, você já sabe, o que importa é o resultado. Até mais!